Aí, galera, tudo bom? Tranquilo? Professor Alex de novo na área aí. A gente está voltando para concluir, né, o que a gente começou no último episódio. Ficaram duas perguntinhas, né, martelando a nossa cabeça ali, e a gente resolveu voltar ainda nesse assunto, tá? Eh, Olha só, a gente estava conversando entre si aqui, e para chegar nessa resposta de uma das perguntas que a gente deixou no ar, no último, tá? Aconteceram coisas na semana que eu resolvi fazer um. Tipo, eu fazer um extra antes de responder ela, porque coisas estranhas aconteceram. Algumas pessoas e alguns alunos nossos, tá? Eles acham que Guerra Fria, o nome Guerra Fria, é porque houve algum combate num lugar gelado, né? Pode parecer besteira, mas não é besteira, tá? Aconteceu. Tem gente que acha que a Guerra Fria foi uma guerra travada entre Estados Unidos e Rússia na Sibéria, outros que foi os Estados Unidos e a China em algum lugar da Finlândia, tá? Então, para matar de vez isso, né? A gente resolveu dar uma pincelada em Guerra Fria, até para a gente saber, tá, afinal de contas, o que foi a Guerra Fria, né? A gente fala em Guerra Fria, fala em Guerra Fria, e tá, assim, o que foi isso, afinal de contas? Por que se chama isso, tá? Para dar aquela força pra gente, tá? Pra gente continuar fazendo isso, a gente está aqui, somos três professores normais, né? Mais dois professores escondidos atrás das câmeras, né? Tá aqui eu, professor Alex, professor Lucas, professor Aquiles, e atrás das câmeras que vocês não enxergam, professor Luiz Fernando, né? E o professor Diego, tá? Todos eles aí, depois do horário, com frio, hoje aqui dá sensação de menos 1 grau, talvez, com fome. A gente está aqui trabalhando para vocês, né, ter uma informação aí de qualidade, tá? Digna, certo? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, Se tá? inscrever no canal. Se inscrever no canal, marcar o sininho e lembrando, tá? O tio aqui sempre traz um monte de bagulho legal. Então vai ficar disponível na descrição, né, assim que estiver disponível esse episódio, que é o 3, né? Com todos esses mapas, textos, eu preparo com coração lá, né, pra gente, várias coisas, tá? E a gente quer começar justamente falando, tá, beleza. Mas afinal de contas, né, o que que foi a Guerra Fria? Foi os Estados Unidos mesmo? Já existia a Rússia naquela época? Ou não era a Rússia? Quem era? Era a China mesmo? Não era? Tá? Que treta aconteceu? A gente sabe por cima que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Tá, ok. Mas o que foi né? O que aconteceu lá? Que treta que deu lá, né? Que perrengue aconteceu para começar isso? E afinal de contas, por que se chama Guerra Fria? Tem alguma coisa a ver com o local? Era realmente, foi na Sibéria? Foi em algum lugar do extremo norte, né? Foi na Alemanha ou não? Alguns, mas foi em vários, como assim foi em vários lugares? Tá? Então, eu acho que o Aquiles podia começar dizendo para nós, tá, mas o que foi, afinal de contas? Tá? Começou, quem eram os envolvidos? Como assim? Que treta que deu? Por que começou a Guerra Fria, afinal de contas? Bom, a Guerra Fria tem esse nome porque ela não foi um conflito direto, né? Então a gente tem dois blocos que se formam depois da Segunda Guerra Mundial. O bloco socialista, vamos dizer assim, né, liderado pela União Soviética, da qual a Rússia fazia parte, era o maior país dentro da União Soviética, mas eram outros países juntos, né? Da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, etc. Da Europa também, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, tudo fazia parte da União Soviética, né? Eram vários países que hoje se desintegraram. E do outro lado, o bloco, vamos dizer assim, dos Estados liderado pelos Estados Unidos da Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, né? Então esses dois blocos eles tiveram durante todo o período a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, com a queda, a dissolução da União Soviética, eles estiveram em choque constante, mas a guerra não foi fria justamente porque não houve um conflito direto entre os dois blocos, mas um conflito indireto
normalmente nos países, na época chamados de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, que a gente chama, ou seja, o sul global, né? Então, processo de descolonização dos países da África, da Ásia, normalmente a União Soviética apoiava os movimentos de descolonização e os Estados Unidos apoiavam os governos coloniais locais. Guerra do Vietnã, né? A União Soviética apoiou o Vietnã e os Estados Unidos lutou contra o Vietnã. Depois a Guerra Soviético-Afegã, ou seja, a Guerra da União Soviética contra o Afeganistão. Os Estados Unidos apoiaram o Afeganistão. Então a gente tem esses apoios indiretos, esses conflitos indiretos entre as duas grandes potências da época, né? Que eram as potências que tinham, vamos dizer, a hegemonia nuclear, o monopólio das bombas nucleares, né? Depois isso foi aparecendo em outros países, a Índia também com bomba nuclear, a Europa, os seus países também, mesmo estando dentro do bloco dos Estados Unidos, desenvolveram armamento nuclear, como a França, a Inglaterra. Então, essa Guerra Fria, chamada Fria, porque não houve uma guerra quente direta entre os dois blocos, mas ela foi muito quente no sul global, né? No Vietnã, na África, no Oriente Médio, na própria América Latina. Então, os processos, as ditaduras militares na América Latina, todos nesse período, no contexto da Guerra Fria também. Então, os Estados Unidos promoveram esses golpes militares na América Latina para evitar, segundo eles, a expansão do comunismo, etc. Então, o nome frio é só por isso, porque não houve um conflito direto entre os dois blocos. Não sei se eu respondi. Eu acho que essa definição, né, do nome da guerra, né, ela se torna importante da gente pensar os modelos de guerra, né? As guerras da antiguidade são guerras de espada, de força bruta, crua. A Primeira Guerra Mundial, ela traz armamento, a guerra de trincheiras, né? A Segunda Guerra se avança na tecnologia. A Guerra Fria em si, ela vai trazer um novo modelo de poder, né? E a gente está falando num conceito de poder. Então, a construção do poder pela força, agora ele se torna um poder de mercado, um poder de dominação do, né, próximo passo nosso aqui é falar de imperialismo mesmo. É essa dominação de identidade, de hegemonia, de dominação completa das pessoas e da forma das pessoas pensarem. A Guerra Fria ela vai trazer para nós muitas novidades. Para muita gente, em algum momento, a Guerra Fria foi até boa. Que, né, vamos com calma e com jeito, né? Porque é assustador falar em uma guerra boa. Tá, me diz uma coisa, então quer dizer que a ideia de força mudou por causa da Guerra Fria. A força não era mais só tocar uma bomba ou simplesmente dar um tiro em alguém. Força é controle, digamos assim, ideologias e nesse sentido que você está falando? Eu acho que cada vez mais essa força, essa dominância do país dominante, né, ela está muito mais atrelada às pessoas sentirem medo, e aí no episódio anterior a gente falou sobre as construções dos inimigos para a gente, né, para uma guerra existir é necessário ter um inimigo, quer ele exista ou não. Né? Então a gente tem muitos inimigos fantasmas. Agora, esse modelo atual, que a gente já está falando de contemporaneidade, de Guerra Fria, esse modelo atual ele já está muito mais ligado às ideias, ao conhecimento, àquilo que a sociedade possa vir a pensar, do que propriamente a força que eu posso desempenhar. É uma estratégia nova. É uma estratégia nova. Não tão nova, né? Que se a gente for pensar na Roma Antiga, ela já tinha um pouco disso, né? A ONU tem alguma coisa a ver com isso? Bom, a ONU foi criada logo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Justamente com o objetivo de evitar que houvesse novos conflitos do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então esse foi o grande objetivo da criação da ONU. Substituir a Liga das Nações, que não tinha conseguido evitar, né, o conflito, e tentar trabalhar, né, numa Assembleia Geral dos Estados e tal, negociando que evitasse um conflito direto de grande escala. E com a maior precariedade possível, mesmo com diversos conflitos que a gente teve, um conflito de grande escala mundial, até o momento eles conseguem evitar. Justamente por causa da existência do Conselho de Segurança da ONU e tal. Mesmo que alguns países hoje
não respeitem o Conselho de Segurança, por exemplo. A guerra do Iraque, 2003, né? Na verdade, os Estados Unidos passaram por cima do Conselho de Segurança. Mesmo os membros do conselho É, não respeitam o então, conselho, mesmo né? os membros do conselho não respeitam o conselho, né? Então, a ONU, o objetivo da criação dela era evitar isso, né? Evitar um novo conflito mundial que arrastasse a humanidade para um novo genocídio, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que foram ah, milhões de mortos, né? Só a União Soviética sozinha perdeu 28 milhões de pessoas, né? Então, esse era o objetivo, né? Evitar novas guerras. Então, a ONU tem a ver com isso, né? Os próprios blocos, né, militares, organizações militares dos países, né, que eram beligerantes no período da Guerra Fria, ou seja, os países que estavam em choque. A ONU servia como mediadora desses conflitos. Então, Lucas, só assim então. Bom, se a ideia então não era mais uma força bélica, o- qual é a moral da OTAN? A OTAN ela é uma ferramenta para aqueles que não tinham a ideia de que não fosse para ser guerra de força bélica. Mas ok, a gente está na ONU, mas a gente tem o nosso clubinho também que gosta de uma guerrinha, né? Então a gente tá ali o nosso clube tem armamento suficiente para botar medo em todo mundo, mas não necessariamente que a gente queira guerra. Então, na minha cabeça, esse imaginário de, beleza, não vamos com eles, é melhor não ir contra eles, ou é melhor estar com eles se tem essa identidade, né, esse pertencimento, que é o caso do Zelensky se aproximar da OTAN. Sai lá da União Soviética, que se fragmentou, a Ucrânia, e quer se aliar à OTAN, por quê? Porque ele considera que aquele clubinho da OTAN tem armamento suficiente para ele não ser atacado, né, para não ser. E aí a gente discute bastante, né? Eu considero que esses líderes que nós temos hoje são líderes com pensamentos velhos, né? Se for pensar a estrutura de governo, as propostas do Putin, por exemplo, ele fala como se a União Soviética existisse ainda. Ele não é presidente da Rússia, ele está na União Soviética ainda. E talvez para o Zelensky, que é um cara já mais jovem, com essa proposição de construção de identidade na Guerra Fria, talvez para o Zelensky ele poderia ser cooptado a voltar para o território russo ou algo assim. Né? Então, quer dizer, não vou deixar, vou me aliar com quem vai me deixar livre e não quero voltar para lá. Né? Então, tanto que os ucranianos têm a identidade russa ainda, né? Então, essa confusão identitária ali, gerada principalmente por essa convivência da União Soviética, ela faz esse conflito de identidade, né? Eu tô construindo a minha proposição aqui, é uma proposição mais ampla de dizer se uns querem guerra, outros não querem. Eu quero me aproximar daquilo que vai me manter num status de poder melhor. Se precisar de guerra, a OTAN tem armamento. Tá. Aí uma coisa assim que ficou. Na época, a OTAN ela foi criada para os amigos dos Estados Unidos, é isso? Sim, os parceiros. Tá. Tinha alguma força contrária do mesmo padrão? A OTAN foi criada, eu acho que em 49, não me lembro, mas não lembro porque nem era nascido, mas, Sim. tipo, Mas foi ontem? mas ela foi criada em 49, se não me engano, né? Também no contexto já da Guerra Fria, né? Houve a Revolução Chinesa também em 49, então tu tinha já um bloco, vamos dizer, socialista muito forte, né? Já tinha o processo na Coreia em andamento, tinha a Coreia do Norte já estava estabelecida, o Vietnã do Norte estabelecido também, então tinha esse medo da expansão do comunismo, né? Que é a doutrina Truman, que foi o presidente norte-americano que ele assume o governo quando morre o presidente Roosevelt, né? E o Truman era um anticomunista muito ferrenho, assim, então a lógica já era conter o comunismo, né? Evitar que o comunismo se espalhasse pelo mundo. E a OTAN vai ser formada com esse intuito, né? De tentar bloquear qualquer processo, vamos dizer, revolucionário que estava acontecendo de emancipação no sul global, evitar que isso né, viesse a produzir um novo governo socialista que pudesse se aliar com a União Soviética e aumentar o tamanho do bloco soviético. Em resposta a isso, em 55, a União Soviética vai criar o seu bloco militar, que é o Pacto de Varsóvia, né?
Então, esse bloco reunia os países do leste europeu, que estavam na órbita, vamos dizer, da União Soviética, que eram aliados, tinham partidos amigos da União Soviética no governo. Então, a Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária, Polônia, etc. Esses países formam uma aliança militar, que, assim como a OTAN, destinava uma parcela do PIB, da renda anual de cada um desses países que pertenciam ao bloco, para o quê? Para comprar armamento soviético, a mesma coisa que os países da OTAN compravam armamento produzido nos Estados Unidos, né? Ah, e aí se apontavam, né? Colocavam mísseis apontando para os aliados e vice-versa, né? Então, esse conflito durou durante todo o período da Guerra Fria. Mas, a partir do ano 91, quando deixa de existir a União Soviética, deixa de existir o Pacto de Varsóvia. A questão é o seguinte: por que que a OTAN não foi dissolvida? Pois é, essa é uma pergunta que eu vou te fazer. Então, essa é a grande questão. Porque a OTAN foi criada justamente para conter a União Soviética. Esse país deixando de existir, qual o sentido da OTAN continuar existindo? Né? E esse cerco das bases, aí a OTAN começou a absorver onda após onda de países que eram membros antes do bloco soviético, e a OTAN começa a absorver para dentro da sua aliança. E chegando muito próximo às fronteiras do que hoje é a Rússia, né? Então aí também vamos dizer assim, um elemento dessa nova rivalidade, né, está colocada, né? Porque a Ucrânia é um país independente após o fim da União Soviética. Quer se tornar membro da OTAN, logo, dentro da Ucrânia se pode colocar um míssil nuclear da OTAN apontando para o território russo, a 10 minutos, por exemplo, de Moscou. Então isso é uma coisa inaceitável para a Rússia, né? Para a segurança nacional da Rússia, né? É como se o México virasse aliado, de repente, da União Soviética, entrasse no Pacto de Varsóvia e a União Soviética quisesse colocar mísseis no México, a 10 minutos de Washington. Tu vai deixar o inimigo morar no teu jardim? Não vai, né? Então a questão grande é essa, né? Por que os Estados Unidos não dissolveram esse organismo? Na verdade, é um organismo de poder que serve até hoje aos interesses, né? Dos Estados Unidos e do bloco capitalista. Mas eu acho que ainda a existência da OTAN também está relacionada a essa. Porque ao mesmo tempo que acaba a União Soviética, a China ela vem se construindo dentro do inimigo, né? Dentro do fantasma do comunismo, né? E a China do 91 para cá não são passos largos, é uma corrida feroz que a China vem fazendo frente ao o principal interesse aí dos Estados Unidos e do mundo ocidental, que é a construção e a permanência desse capitalismo forte em desenvolvimento. Então a China ela acaba absorvendo ou até dobrando o medo que se tinha da União Soviética, porque ela mantém o inimigo ideológico, e por isso que eu gosto de pensar esse momento histórico dentro do mundo das ideias, dentro do mundo de movimentação de massa, né? Então, do que as pessoas como um todo pensam e do que as pessoas com a mídia, com a propaganda de Estado, do que as pessoas são levadas a pensar. E aí a gente tem lá a criação dos super-heróis estadunidenses, a gente tem criação de super-heróis russos também, a gente tem criação dos próprios super-heróis lá orientais, né? A nossa geração aqui foi criado com Jaspion, Changeman, Direto. né? Então, quer dizer, se cria esse mito do herói que não é novidade para ninguém, né? Então a gente está falando de duas coisas que são a mesma coisa, só que impactam a vida da gente diretamente, né? Não é comum, e eu tenho certeza que vocês ouvem os alunos dizer na sala de aula, eu não vou estudar isso aí, já passou, e não vai mudar nada na minha vida. A guerra do Irã com o Israel não muda nada na minha vida. Não quero saber disso aí. E aí, muda ou não muda, Alex? Impacta bastante. Tá, então, com base nisso, agora que tu falou, essa parte mais. Esses filmes de espionagem que eles vendem, né? A KGB existiu mesmo? Aquilo é real? Aquele medo da KGB? Ou a KGB versus a CIA?
isso é piada de cinema ou realmente existiu? É assim? Tu já olhou pro Funciona Putin? isso? Vocês já olharam pro Putin para ver se a KGB não existiu? Porque algumas coisas a gente fica pensando, mas será que não é exagerado, né? Tipo, aí pensa no Rambo, né? O Rambo sofria dos Vietcongs, coitado e tal. Mas será que foi assim? Será que foi assim mesmo? Ou é um herói criado pelos Estados Unidos para, sabe, para vender o próprio Capitão América, né? Que só o poder da fala dele instigava os homens a voltar para a guerra e vencer? É fruto disso ou estou viajando? Chega a ser, ou eram épocas diferentes? Vocês que são mais da história, Não, é fruto disso, na verdade, né? eu estou viajando demais. Pô, esses super-heróis, né, fazem parte dessa lógica também de não é só uma disputa militar para ver quem é que tem a arma melhor, quem é que tem a melhor tecnologia espacial, porque a corrida espacial Você precisa também também, né? tá no âmbito, né? Mas é também uma disputa de narrativa ideológica, né? De quem conta melhor a história, de quem vende melhor o peixe ideológico, né? Para quem para quem quer comprar, né? Então aqui, como a gente no Brasil passamos no período da Guerra Fria, a gente estava, vamos dizer assim, dentro do quintal dos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente aqui é muito influenciado por isso, né? A propaganda norte-americana para nós é muito forte, né? E veio muito forte com essa onda justamente dos filmes e tal, que recontavam histórias. Por exemplo, a derrota no Vietnã, apareceu um Rambo para tentar salvar a imagem. Então sempre tem essa coisa de... ah, tem gente que não sabe que os Estados Unidos perderam a guerra do É, Vietnã, né? Ah, tem vídeos, né? O pessoal perguntando na rua, quem ganhou a guerra do Vietnã? Aí a pessoa não sabe dizer, aí pressionado a dizer, foi os Estados Unidos. É porque justamente por isso, né? Porque a propaganda chegou para nós de uma maneira muito forte. Então, no Brasil, a gente tem essa. A gente consome muito a propaganda norte-americana, porque é o que vem para nós, né? É Mas, o que é empurrado, né, para mas foi nós. um programa de Estado, né? Foi O um American programa, Way of Life, né? fazia parte Foi um todo. programa de Estado É. mesmo, né? Foi Então é muito difícil uma furar a medida. bolha, né? E claro, a CIA e a KGB existiram sim, né? Eram os órgãos de inteligência, tanto a CIA dos Estados Unidos, né? E a KGB da União Soviética, que hoje não é mais KGB, mudou de nome, é o FSB agora, né? Ah, e o trabalho desses caras justamente era isso, era no trabalhar, como a gente falou antes, no começo, né? Como a guerra não foi direta, esses agentes eles estavam nos países, né? Os países que tinham conflitos, influenciando governos, né? Às vezes assassinando algum chefe de estado, né? No Congo, por exemplo, né? O assassinato do primeiro-ministro do Congo foi organizado todo pela CIA. Então a gente tem isso que parece um filme de 007, na verdade é real, né? Aconteceram vários assassinatos de chefes de Estado organizados pela CIA, né? Mas estiveram, estão, E né? Porque estão. Ah, há pouco houve reportagem mostrando um agente da Rússia preso no Brasil, morava há 2, 3 anos, tinha emprego, identidade nacional, estava reconhecido, tudo, e em missão. Então, quer dizer, um pouco. Talvez até o filme tenha essa proposta dúbia, né? Num momento ele faz com que a gente acredite que o Rambo, ok. uhum. Mas por outro momento a gente vê a fragilidade do oponente e diz, não, esses caras jamais iam ganhar essa guerra. Então, quer dizer, ele nos coloca numa condição de os Estados Unidos vão ser sempre melhores. Quer ver? Vou trazer para agora, né? O Trump conseguiu, né, em 12 dias, ele coloca a guerra do Irã como uma guerra insolucionável. Ele vai lá e ataca o Irã, e ele já, depois do ataque do Irã, ele já traz a ideia de que é a guerra dos 12 dias. E já quer fechar. Nós salvamos o mundo. criou um nome, né? E aí o Irã e Israel continuam se atacando. Ele vai lá e diz, parou, porque eu já dei o nome para a guerra. E agora, ontem, hoje é dia 1º, ontem, a notícia era, Israel intensificou, parou de brigar com o Irã e intensificou os ataques a Gaza de novo. Líbano. E o Trump disse, parou Gaza. E agora o próximo passo dele é justamente o quê?
ser novamente o herói. A gente está construindo uma nova narrativa de super-herói dos Estados Unidos, que na prática está salvando de novo esse mundo ocidental, esse mundo capitalista desses inimigos, né? A mesma coisa que a Jihad traz do Oriente para cá, com os muçulmanos, os Estados Unidos sempre usou também como artifício de atacar essa galera, né, para salvar o mundo desses infiéis. E também aquele papo de que se não for o dólar deles, o mundo para, né? Que se não for o dólar, agora ele tá atacando os BRICS, né? Uhum. De forma violenta, né? E aquela hora eu toquei na OTAN porque é recente, né? De novo também. Ele fez, tem uma reportagem que saiu, nossa, o título era Trump dá show na OTAN, tipo, bota o dedo na cara da OTAN. Como assim? Mas por isso que eu trouxe a OTAN, porque é uma sigla que ela tá no momento, só que as pessoas também não sabem que raios é a OTAN, né? Eu acho legal colocar também, né? Aparece o OTAN, aparece o ONU, e aí tem reportagens que falam que ele não vai mais investir na ONU, e a ONU está desesperada porque não vai conseguir fazer o que ela fazia antes, mas ao mesmo tempo acusa a ONU de não fazer nada em Gaza. E, tá, então são assuntos que estão aparecendo, É uma guerra de mídia, né? né? É uma guerra de A mídia. mídia, né? Ele xingou naquela reportagem que ele deu no pátio lá da Casa Branca, não foi? Antes de pegar um helicóptero. Ele A BBC, né? chamou o cara de idiota, o dono que é um imbecil e Ele disse que a CIA estava errada, bicho. né? Que que O relatório da própria inteligência dos Estados Unidos. Não, 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 não. Não diz o que eu quero, tá errado. É isso. Que até então não foi na Guerra Fria que foi criado um tribunal militar ou algo assim específico para fazer também se é um tribunal militar global, alguma coisa que era para julgar os condenados de guerra. Na verdade, o precursor desse tribunal foi o Tribunal de Nuremberg, né? Foi criado justamente para julgar os nazistas sobreviventes ali, o alto comando da Alemanha, que foram julgados e condenados, né? Por crimes contra a humanidade e tal, pela questão do Holocausto, da perseguição aos judeus, etc. E outros crimes também, né? Contra outras minorias, mas também crimes contra outros países, né? Contra a União Soviética, por exemplo, etc. Na França também, contra a resistência francesa. Então, esses nazistas foram julgados e esse tribunal depois ele vai permanecer, né? Vai ser transformado no Tribunal de Haia, né? Então é um órgão que faz parte da ONU, o Tribunal Penal Internacional, sede em Haia, né? E ele julga, na verdade, é para julgar esses países, vamos dizer, que cometem Crimes contra a crimes humanidade. contra a humanidade, atos que podem ser considerados crimes contra a humanidade, o uso de armas de destruição em massa, armas químicas, armas proibidas pela Convenção de Genebra, né? Etc. Então, esses países são julgados, as lideranças dos países são julgadas por esse tribunal. Tá, ele existe ainda. Existe. Tá, Só que ele não é mais Israel passou por isso? Tá condenado o o homem, né? Netanyahu está condenado, na verdade, pelo tribunal. Inclusive. Ele não pode. Os países que são signatários, se, por exemplo, ele chegar num país que é signatário, os países, pelo tribunal, pela ONU, teriam que prender ele. Então, como os Estados Unidos não é signatário, os Estados Unidos não assina esse tratado, ele pode ir para os Estados Unidos numa boa, né? Então, os Estados Unidos não reconhece a legitimidade do tribunal. Tampouco a Rússia reconhece, né? Então, E o Brasil? o Brasil reconhece. Então, Mas e o Brasil? Mas o Brasil aprovou uma lei essa semana de país amigo, não sei o que, de Israel. mas, Complexo, né? complexo. Tá, isso tem alguma Mas, coisa. na verdade, essa lei talvez ela não mude. O Brasil como signatário, um condenado que chega no Brasil, que está condenado pelo tribunal, o Brasil tem a obrigação, a Polícia Federal tem a obrigação de prender o cara, deter o cara na chegada e entregar para o tribunal para Por ser. isso o Putin não quer vir na reunião dos BRICS, não tem nada a ver. O Putin não quer vir porque ele está com. Eu acredito que a Rússia tem coisas mais importantes do que a própria reunião dos BRICS agora pela frente. Porque tem uma situação complicada com o Irã, que é aliado da Rússia, né? Tem toda uma questão da guerra na Ucrânia, do processo que está se levando à guerra. Então, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver mais com isso do que com o próprio tribunal. Porque a China, né? O Putin foi à China e tal, e também a Parece que a Índia China não vai também. vir, né? A China, Acho que a China parece que não quer vir também. Não quer participar do.
Não vai ser uma reunião de alto nível no Brasil. Hum. Não vai ser de alto nível. Talvez a Índia venha com o primeiro-ministro, mas a China provavelmente e a Rússia não vão vir com O um chefe de próprio Estado. o Trump fez uma acusação também contra o BRICS, que eles queriam criar uma nova moeda, né? Uhum. E aí ele, não, se isso acontecer, ele vai aplicar uma multa violenta para Embargo, para sanções. quem, né? Se não me engano, assim que ele fez essas taxas que ele, eu acho que é 100% sobre as transações com os países que assinarem acordo com o BRICS e criar uma nova moeda, né? Porque toda, segundo ele, aquele que é inimigo do dólar é inimigo dos Estados Unidos. Mas essa coisa dos Estados Unidos, dessa tensão dinheirista dos Estados Unidos, né? Porque não tem outra situação. Eu particularmente considero que os Estados Unidos está numa mesa de pôquer e ele só tem mais essa carta para botar. E ele perdeu todas as possibilidades que ele tinha. Ele chegou num limiar que ou ele blefa e o mundo cai pelo passado que ele teve, ou já era, né? E aí eu acho que a proposição nossa do último encontro de pensar se o ataque ao Irã, que fez parte daqueles 7 países, Em 5 anos. né, os acordos de Abraão, que fez com que o Trump assumisse o governo e a sua primeira viagem política tenha sido para os Emirados Árabes, para fechar acordo com esses países que já se libertaram, eu acredito que vai fazer parte dessa mão dele de cartas. Por quê? Porque esses países ainda detêm, e aí a gente tem, né? Vamos jogar agora a sorte, vamos jogar nós também, né? Eles ainda detêm o petróleo, né? Tirando o petróleo que está aqui na Na Venezuela, Venezuela, que já está, né? Com a corda no pescoço, que os Estados Unidos puxa toda semana. Esses são os países que ainda detêm essa matriz energética, né, de material fóssil, que é o petróleo. Agora, será que todo esse ataque, toda essa movimentação que coloca Israel como o executor da guerra, né? Porque o Israel é o executor da guerra, ele está instigado se tu conseguir atacar todo mundo, destruir esses 7, tu fica com o território deles. Mas a gente segue contigo no nosso bonde aqui, a gente segue contigo debaixo do nosso braço. Será que é isso? Esse é um objetivo? E aí a tese de uma nova Guerra Fria não cola. Ou o ataque a esses países, que são países estratégicos, que no encontro passado a gente mostrou no mapa, são países estratégicos para o escoamento do atual grande inimigo, né? O atual velho grande inimigo, porque o comunismo, né, é essa ideia, né? O Elias Jabor já desconstrói a ideia de comunismo na China, ele fala de um socialismo, né, mais contemporâneo, mais adaptado à nossa realidade. Então a gente está falando de uma tentativa dos Estados Unidos de atacar a China usando essas peças que estão disponíveis no tabuleiro aqui, né? Se a gente for olhar o mapa mundi ali, a gente vai ver até na disposição do mapa, que é uma das aulas de geografia, de cartografia lá, que é muito legal, né? A disposição do mapa, os países que parecem muito grandes aqui, geralmente não são tão grandes quanto os outros que estão aqui, que são grandes, mas são pequenos porque se desenhou assim. distorção. Né? Então, quer dizer, será que se os Estados Unidos está fazendo essa movimentação para bloquear o crescimento econômico da China e essa aceitação das ideias do Oriente, e aí a gente pode ver essa aceitação das ideias do Oriente crescendo com o Dorama, por exemplo, se tornando uma novela mundial, Uma invasão violenta. né? Uma coisa que é um romancinho besta que a gente usou aqui na construção dos Estados Nacionais do Brasil, o romantismo da América como um todo, né? O romantismo como artifício disso, né? Agora oriental, né?
e de uma forma violenta e tomando conta da identidade de fato, né? Agora, Round Six saiu a terceira temporada agora, é a série de maior visualização do momento, é uma série oriental também. O que ela está levando em consideração? Qual é o debate filosófico da série, né? Quer dizer, o dinheiro não é a solução de todos os problemas, é preciso ser humanizado, é preciso que se todo mundo cresce junto, olha só, olha como é do mundo das ideias a discussão, né? Quando a gente perde o mundo das ideias, só resta força. E aí tu ataca com bomba. Não é? né? Tanto que no início, a Netflix, por exemplo, tu tinha alguns episódios, né, de algumas séries. Ao ponto de hoje, eles pagarem para produção na própria Coreia, né? Não é importado de lá, não, é financiado com marca Netflix. Antes tinha, os doramas, eles tinham uma abertura, eles tinham a marca, né? Eles tinham o nome da empresa. Agora é Netflix, Agora é Netflix. tá? Mas vamos de novo, vou de novo, vou no Netflix. A outra série de maior sucesso da Netflix é La Casa de Papel. Qual é a discussão da Casa de Papel? Era um roubo? Não. Eles estavam expropriando, eles estavam produzindo aquilo que eles levaram, né? Então, quer dizer, veja como a gente não superou a Guerra Fria. A gente não superou essa discussão incabível de comunismo contra capitalismo, que os estados, né, que essa gestão, que esses velhos que estão no poder, né, os lobos velhos do poder, que eles seguem jogando a população uns contra os outros, né, para defender essa bandeira ou aquela bandeira, ao invés da gente conseguir entender. Mas é isso. Eu queria ver com vocês e pensar, será que de fato a gente não superou a Guerra É Fria? isso que eu ia dizer. A impressão é que mudou alguns players só, mas nunca acabou, né? Nunca acabou. Nunca acabou. Só mudou, de repente, um novo nome, alguma coisa assim, para não ficar. Só não se Mas. fala mais em Guerra Fria. A É, Guerra Fria está colocada, né? Ela existe, né? Então, não se fala mais hoje, não se usa mais o termo, né? Tá fora, tá em desuso. Mas a Guerra Fria tá aí, né? Então, e hoje é com uma questão muito interessante, porque a União Soviética jamais, durante o período da Guerra Fria clássica, né? Ameaçou economicamente o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, né? E hoje tem tinha uma ameaça militar, ideológica, mas nunca uma ameaça econômica. A União Soviética sempre foi isolada economicamente do resto do mundo. E hoje a China fura a bolha, né? Uhum. Então, exatamente. a grande questão da nova Guerra Fria, ou da continuidade da Guerra Fria, que agora não é mais um aspecto somente político, ideológico, militar. Tu tem também uma ameaça econômica ao próprio sistema, né, ao próprio bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, esse bloco está economicamente ameaçado, como nunca teve, né? Então, durante toda a Guerra Fria clássica, a gente nunca teve essa diferença, né? E a União Soviética nunca foi uma ameaça econômica para o bloco liderado pelos Estados Unidos. E hoje a China, com o crescimento que ela tem, e sendo parceira aí de 141 países, dos 200 países que tem na ONU, né? A China é a primeira sócia comercial de 141. Com altos investimentos, Exatamente. né? E aí, o que é isso, ser parceiro comercial? É ser o maior comprador de produtos desses países e o maior vendedor ao mesmo tempo. Inclusive do próprio Estados Unidos, né? A China é a maior compradora e vendedora de produtos, né? Então, a ameaça econômica é bem real, né? Não só a ameaça militar, política, ideológica, mas a ameaça econômica também. Como na Primeira Guerra Fria, ou na primeira fase dela, né? Não tinha essa ameaça, né? Essa é uma coisa nova, desse tempo novo. Nunca. Mas eu acho até que está muito relacionado à má gestão do próprio Estados Com Unidos. certeza, isso é Não, um com elemento. certeza. A deslocalização da indústria. Não, e talvez até mesmo a preguiça de trabalhar mesmo. Mas é que, na verdade, eu acho que o capitalismo ele passa por um processo de mudança também, né? Então a gente tem aquele capitalismo industrial que é muito melhor se tu botar essa indústria que é poluente, que tem um empregado que é caro de tu manter, tu jogar ela pros países
subdesenvolvidos, por Uhum. exemplo, poluir lá, o recurso natural já está lá, a mão de obra barata está lá, tem mercado também consumidor lá, e tu deixa a poluição lá. Então É tu joga essa indústria a pro. maior besteira que era o crédito de carbono. Hum. Ele foi criado com uma proposta, só que é o seguinte, cara, se transformou olha, eu poluo, mas eu invisto em outro país. Ou seja, eu não continuo poluindo, tá? Então eu vou pagar X créditos e eu vou ter direito a tocar na atmosfera, sei lá, quantas toneladas de poluição, mas eu estou investindo Vai ter uma arvorezinha uma arvorezinha plantada lá em Viamão. lá no Brasil, lá, né? Uma estufinha ecológica e tal. Sim. Não, lá na ilha, sei lá, no meio do Pacífico. Ah, mas lá eu estou investindo, lá é uma cidade de tal, mas. É isso E aí. aí ele não entra em acordo nenhum, não assina nada, e é um banco isso, né? Tá meio. Quando eu fiz faculdade, estava falava em crédito de carbono, tinha várias marcas, né? Vários bancos, no caso. Agora tá meio. Ainda existe, mas tá meio escondido, assim. Mas é uma farsa. Nunca foi para melhorar. A ideia era, não, tu vai ser punido. Não é nada, Mas é a capacidade do capitalismo de absorver qualquer ideia que é contra ele. né? Se não tem loja de roupas anarquistas, se não tem comércio, entende? O capitalismo ele se mantém, né, do consumo de qualquer coisa que ele Qualquer coisa. consiga dominar, E consiga vender. né? Embrulhar e vender. Inclusive, E fazer a pessoa acreditar que aquilo é útil. É, não é isso, né? que cria inimigos, É. cria. Então a economia, na verdade, norte-americana, ela vai passar por essas fases mesmo, né? Então, ela vai se desindustrializar e vai se financiarizar. Então, é muito mais lucrativo para eles ganhar com finanças e com especulação bancária do que ganhar com produção, né? E agora a gente está vendo que, na verdade, o que paga a conta mesmo é produção. É O que paga produção. as tuas contas é tu produzir, né? Então, o grande problema dos Estados Unidos hoje de tentar enfrentar a China é que os Estados Unidos já não é, já está num nível de dependência da China Isso. produtiva. E a ideia do Trump é justamente isso, taxando a taxação é justamente para tentar atrair de volta para dentro dos Estados Unidos aquelas empresas americanas que foram para a China Que foram produzir pra lá. Produzir lá. Exatamente. Então a ideia dele é justamente tentar trazer de volta esses caras para gerar emprego e também reindustrializar os Estados Unidos, né? E só que é muito complicado, porque o mercado da China agora, ninguém quer sair de lá, né? Não. Não. É. Se vende sozinho, né? Se vende sozinho. E tem agora o que eles chamam de indústria da influência oriental, né? Que cresceu muito, amassando o que a gente tem por aqui, né? E tem uma coisa curiosa nessa produção chinesa, né? O trabalhador consome o que ele produz, né? Exatamente. Ele tem condição de Ele comprar. consegue consumir o que ele produz. Exatamente. Eu não sei se você já ouviu essa frase em algum lugar, Não, ainda não, mas é bem real, né? né? Na China o trabalhador consome. É. Aqui a gente sobrevive, tá? Às vezes. Bom, então eu acho que a gente meio que conseguiu responder as duas, né? Uma tacada só, né? Acho que sim. É isso aí. Se o Acho pessoal que tiver sim. dúvida, Acho que pode deixar nos comentários aí do eu vídeo que a acho gente que o responde. objetivo foi ótimo. Se não foi total, foi quase total, 90% respondido, o sanado, né? Sobre isso. Lembrando que vários resumos, pessoal, tá? Estão lá disponíveis lá no linkzinho. E todos os mapas que a gente mostra também, não é nada vendido, tá? Não é uma grife, mas tá disponível lá, né? Foi feito aí com carinho, a gente batalha para conseguir o máximo de coisa, porque hoje a gente tem esse problema também, né, Lucas? Veracidade de dados, né? Uhum. O que tem de coisa errada? Tem problemas de erros de dados, erros geográficos violentos, né? Alguns blogs pagos que tu entra para dar uma olhada, nossa, pá, é bravo, tá? Então aqui a gente está tentando manter o material tá legal, certo? E ainda com a opção de vocês comentarem, eu até pedir, vai fazer isso, fazer aquilo. Se não achei legal, não achei legal. Quer contribuir? Tem isso aqui, dá uma olhada se tá legal, se vale a pena, que a gente pode pegar isso que você mandou e colocar lá no repositório. Tranquilo,
tá? Se pegar também, assistir o canal e considerar levar para os professores, a gente está aberto também a receber outros professores de outras escolas Com certeza. para construção, até mesmo para os Troca de alunos, para ideias. troca de ideias, né? Consideramos que o nosso projeto jamais visto, né? Nesse modelo, É, é so- inédito. seja atrativo, né? Finalmente, porque tá difícil assim a vida da sala de aula, né? Mas para terminar para cima, acho que era isso, né, pessoal? Tá bom. Valeu. Mas que Até a pior. próxima. Feito. Até a próxima, valeu. Os livros, tu trouxe esse monte de livro aí que tu Trouxe. comprou no mercado de Comprei pulgas. no Pulgas ali, né? Tá em promoção, R$ 2 cada um. Vai ganhar cotas da venda do. Não, tem, quer mostrar? Vai tu, vai tu. É. Alguns livros que a gente. A gente não, eu, tá? Mas são livros legais que eles tratam de assuntos que, de alguma forma, eles permearam os assuntos até agora, tá? Seja pelos os golpes que os países dão uns nos outros, seja pelos sistemas que nunca se teve tanto na boca das pessoas a geopolítica. Uhum. Até então ninguém sabia o que era, né? O que vinha a ser isso. De repente, nossa, é geopoliticamente para cá, e o que tem de especialista agora no YouTube falando, né, suas BRICS também, né? É um assunto que está agora, que eu até falei, sobre estava semana passada, estava essa semana, vira e mexe. Alguns não fazem ideia de que seja BRICS, por quê? Então, existe material, tá? Então, lembre-se que o mundo não é só ChatGPT, né, gente? Existem livros. Pessoal, alguns alunos meus perguntaram sobre porque eu trabalhei a parte econômica da Rússia, da China, claro, superficial, né? Mas me perguntaram, mas se a China é muito fechada, não tem livro nenhum que fala nada. Não tem, Tem tá? bastante Tem, até. Tem o pensador brasileiro, né? O tá? Elias Jabor é um dos principais especialistas da China. Ele teve no Banco dos BRICS agora, É, trabalhando por 2 anos como consultor. Então, tem canal dele. Vale muito a pena acompanhar o conteúdo do Elias. Assim, é importante para essa construção e entendimento desse mundo oriental ali. tá. Esse aqui que eu mostrei agora são para quem gosta de quebra-quebra, né? Então, mas tu vai ver, são livros antigos, aí tu vê, pô, já tinha aqui, ó, inevitável uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Não é de agora que eles já pensam nisso, né? Ó, esse aqui é legal também, ó. Não é uma linguagem também muito técnica e tal, mas da Palestina e tal. Quem tem interesse, né? Curte o negócio aí. Mais um da China, uma chinesa mesmo que saiu da China. Então, não é assim, um cara que falou qualquer, né? Não, não. São pessoas que estiveram lá, ou moraram lá, ou eram de lá, saíram de lá, para mostrar: olha, lá é assim, não é assado. Porque tem essa visão ocidental do Oriente que é ultrapassada, né? O pessoal não faz ideia como é que funciona. Não funciona, não é assim. E tem muito, mas tem muito, muito aí influencerzinho que vai dar banda nos países como turista, vai visitar as áreas de turista e a pessoa que está assistindo, mas é assim, como é bom, né? Então, aqueles casos de Cuba que a gente sabe, aqueles casos da China, aqueles casos da Coreia. Eu só acho que a Coreia também, apesar da Coreia do Sul ser rica, mas tem favela, tem favela. Os Em caras qualquer comem, lugar os caras tem comem ouro. favela. Que algumas pessoas acham que não existe, né? É. Que não tem favela nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não existe favela. Não tem. As pessoas não tem Que não nem como tem se aglutinar, elas moram com é, os carros, Moro né? dentro do carro. que não tem pobre no Japão, que não tem problemas de velhos, problemas com violência contra os idosos. Tem, pessoal. Não é assim, tá? O mundo não é uma maravilhazinha. Não dá, a gente tem que ser realista, tá? Só que tem que ler, né? Então, eu acho mais de ler do que assistir algumas coisas. Claro que algumas coisas são boas, né? Só que é muito difícil, acho. Muito difícil. Então, eu acho que uma das nossas propostas é isso, né? Trazer para vocês alguma coisa mais séria, mais séria. Olha, lê esse aqui que é bom, né? Assiste isso aqui que é legal, esse material que está certo, não está errado. Não querendo ser prepotente, né? Não é essa a ideia, tá? Mas a gente como professor sabe que tu ouve alguns comentários assim, tu fica apaixonado, né? Então, a gente está tentando trazer alguma coisa não tão aprofundada, uma linguagem horrível,
mas que vocês fiquem por dentro. Não fiquem não ser enganados também, ou sempre pensar, pelo menos pensar, né, Lucas? Será? O mínimo, a dúvida, O né? mínimo é assim, será? É? A nossa construção de texto aqui, do nosso debate, ela não está calcada em respostas e verdades absolutas, né? Nós fazemos algumas proposições. Quando a gente fala, a gente tem falado bastante da China e do Oriente, né? Vem aquela frase na cabeça assim, não sei o quê, Cuba é bom, vai morar em Cuba, né? Vai morar na China. Vontade realmente não falta, mas o que a gente está trazendo, na verdade, é um exemplo para pensar o nosso país, né? A nossa situação, a partir desses exemplos que deram certo, dá para dizer assim. E outros nem tanto, né? Outros não deram certo, e esses exemplos também a gente deve usá-los. Eu acho que é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima. Aquela coisa toda, sigam, curtam, compartilhem, comentem, e é isso aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu.